Você está casado há décadas, mas se sente mais sozinho do que quando era solteiro. Acordo todos os dias vendo casais idosos que vivem como estranhos na mesma casa, e isso me quebra o coração como profissional da saúde mental. Se você tem mais de 60 anos e sente que seu parceiro virou apenas um companheiro de contas para pagar, este abandono silencioso está destruindo algo precioso em vocês dois. Ontem, durante uma consulta de rotina, observei algo devastador. Um senhor de 68 anos me contou que não conversava de verdade com a esposa há 3 anos. Eles dividiam o mesmo teto, a mesma cama, as mesmas refeições, mas suas almas estavam separadas por um abismo invisível. Ele acordava toda manhã sentindo um vazio no peito que nem conseguia nomear. A neurociência do abandono emocional revela dados assustadores sobre casais após os 60. Quando dois idosos param de se conectar emocionalmente, seus cérebros começam a processar a solidão da mesma forma que processariam dor física real. O cortisol, hormônio do estresse crônico, dispara e acelera o envelhecimento celular. Em outras palavras, a frieza no casamento está literalmente encurtando a vida de vocês dois. Mas o que mais me impressiona é como esse abandono acontece de forma tão gradual que o casal nem percebe. Começam parando de compartilhar os detalhes do dia. Depois param de fazer planos juntos. Em seguida, evitam até mesmo se tocar casualmente. E um dia acordam percebendo que são apenas dois estranhos dividindo despesas. Esse senhor de 68 anos estava destruído por dentro. Me disse que sentia saudades da própria esposa, mesmo ela estando ali do lado dele no sofá todas as noites. Que dor é essa de ter saudades de alguém que dorme ao seu lado? É o tipo de abandono que ninguém vê de fora, mas que corrói a alma por dentro. Se você reconhece essa sensação de vazio dentro do próprio casamento, se sente que vocês viraram apenas colegas de apartamento, se a última vez que riram juntos parece ter sido em outro século, você precisa entender que isso não é normal do envelhecimento. Não é assim que deveria ser depois de tantos anos juntos. Digital sim agora se essa solidão dentro do casamento está machucando seu coração todos os dias. Digite sim se você quer recuperar a conexão que um dia vocês tiveram. Porque o que descobri sobre esse abandono emocional pode transformar os anos que ainda tem pela frente. O que aconteceu com esse senhor de 68 anos me fez repensar tudo o que eu achava saber sobre casamentos longos. Seu nome era Carlos, aposentado há 5 anos, e ele chegou ao meu consultório não por depressão, mas por insônia crônica. Disse que não conseguia dormir porque sentia um peso estranho no peito todas as noites. Durante nossa conversa, Carlos me revelou algo que me arrepiou. Ele e a esposa, Márcia, de 65 anos, tinham parado de conversar depois que ele se aposentou. No início, ele tentava contar sobre os programas que assistia durante o dia, mas ela sempre estava ocupada com as netas ou com a casa. Aos poucos, ele desistiu de tentar. O ponto de virada aconteceu durante um almoço de domingo. Carlos percebeu que eles tinham comido em total silêncio por 40 minutos. 40 minutos de mastigar, engolir e evitar se olhar nos olhos. Naquele momento, ele sentiu um vazio tão profundo que chegou a questionar se ainda amava a esposa ou se ela ainda o amava. A solidão dentro do casamento é diferente de qualquer outra solidão que existe. Quando você está solteiro e se sente sozinho, pelo menos tem a esperança de encontrar alguém. Mas, quando está casado e se sente abandonado, surge uma desesperança única, porque teoricamente você já tem alguém. O problema é que esse alguém virou um fantasma emocional na sua vida. Carlos me descreveu como era deitar todas as noites ao lado de Márcia e sentir que poderia gritar de dor que ela nem notaria. Como era acordar de manhã e fingir que estava tudo bem, quando por dentro sentia que estava morrendo aos poucos. Ele usou uma palavra que nunca mais esqueci. Disse que se sentia invisível dentro da própria casa. O abandono emocional depois dos 60 tem características específicas que observo constantemente.
Os casais param de fazer perguntas sobre os sentimentos um do outro. Param de dividir sonhos e medos. Transformam conversas em relatórios práticos sobre contas, consultas médicas e compromissos familiares. A intimidade emocional vira algo do passado, como se fosse natural perder isso com a idade. Mas aqui está o que a psicologia do envelhecimento nos ensina: essa frieza não é inevitável. Na verdade, casais que se mantêm emocionalmente conectados depois dos 60 têm taxas de longevidade impressionantes comparados àqueles que vivem como estranhos. O coração precisa de conexão para se manter jovem, literalmente. Durante semanas, observei Carlos se transformar diante dos meus olhos. Não através de terapia de casal tradicional, mas através de uma descoberta simples que ele fez numa manhã qualquer, tomando café sozinho na cozinha. Uma descoberta que salvou o casamento deles e devolveu a alegria que pensavam ter perdido para sempre. A descoberta de Carlos aconteceu numa manhã de terça-feira, às 7 da manhã, quando ele estava tomando café sozinho como sempre fazia. Márcia ainda dormia, e ele ficou olhando pela janela da cozinha, observando os vizinhos saindo para trabalhar. Foi então que percebeu algo devastador. Ele não sabia mais nada sobre a vida interior da própria esposa. Não sabia se ela estava feliz, triste, preocupada ou sonhando com alguma coisa. Não sabia quais eram os medos dela sobre o envelhecimento, nem suas esperanças para os próximos anos. Eles tinham virado duas pessoas vivendo vidas paralelas na mesma casa, como trens que seguem na mesma direção, mas em trilhos diferentes, nunca se encontrando. Naquele momento, Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu quebrar o silêncio que havia se instalado entre eles, mas não de qualquer forma. Ele criou o que chamou de momento do café verdadeiro, uma técnica simples, mas revolucionária que observo funcionar com dezenas de casais idosos. Todo dia, às 7 da manhã, Carlos começou a preparar 2 cafés e levar um para Márcia na cama. Não para falar sobre contas ou compromissos, mas para fazer uma única pergunta sincera: como você está se sentindo hoje? No primeiro dia, ela estranhou. No segundo, respondeu de forma automática que estava bem. Mas no terceiro dia, algo mudou. Márcia olhou nos olhos dele e disse: Eu me sinto invisível, Carlos, como se ninguém mais me visse de verdade. Aquelas palavras quebraram o gelo que havia se formado entre eles ao longo dos anos. Carlos percebeu que ela sentia exatamente o mesmo abandono que ele sentia. Ambos estavam famintos de conexão real, mas nenhum dos dois sabia como pedir isso. A técnica do momento do café verdadeiro funciona porque cria um ritual sagrado de conexão. Nos primeiros minutos da manhã, quando as defesas ainda estão baixas e a mente ainda não se encheu das preocupações do dia, existe uma janela preciosa para a intimidade emocional. É como se o coração ficasse mais aberto antes que o cérebro assuma o controle total. Durante 2 semanas, Carlos e Márcia transformaram esses 15 minutos matinais num oásis de verdade no meio do deserto emocional que seu casamento havia se tornado. Eles começaram a falar sobre medos que não dividiam há anos, sobre a solidão que ambos sentiam, sobre a saudade que tinham um do outro mesmo estando juntos. O que me impressiona nessa técnica é sua simplicidade. Não precisa de terapia cara, não precisa sair de casa, não precisa de preparação especial. Precisa apenas da coragem de perguntar de verdade como a pessoa que você ama está se sentindo e da disposição de ouvir a resposta real, não a resposta socialmente esperada. Estudos sobre reconexão emocional em casais idosos mostram que pequenos rituais diários de intimidade têm impacto maior que grandes gestos esporádicos. O cérebro idoso responde melhor à consistência do que à intensidade. 15 minutos de conexão verdadeira todos os dias superam 3 horas de conversa uma vez por mês. A segunda descoberta de Carlos aconteceu durante uma tarde quando Márcia estava organizando álbuns de fotos antigos na sala.
Ele a observou por alguns minutos e percebeu algo que o comoveu profundamente. Ela sorria sozinha, olhando para as fotografias deles quando eram jovens. Mas quando ele se aproximou para ver junto, ela fechou o álbum rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Naquele momento, Carlos entendeu que eles tinham começado a viver no passado separadamente, cada um guardando suas memórias boas como tesouros particulares, com medo de compartilhar e descobrir que o outro não se lembrava da mesma forma, ou pior, não se importava mais com aquelas lembranças. Foi assim que nasceu a técnica da arqueologia do amor. Toda tarde, depois do almoço, Carlos e Márcia começaram a dedicar 20 minutos para revisitar uma memória boa que tinham juntos. Não apenas olhar fotos, mas reconstruir as sensações, os cheiros, as conversas que tiveram naqueles momentos especiais. No primeiro dia, eles escolheram a lua de mel. Márcia se lembrava do gosto do sorvete que tomaram na praia. Carlos lembrava da música que tocava no rádio do hotel. Juntos, conseguiram reconstruir detalhes que sozinhos jamais recuperariam. Era como se cada um tivesse metade de um quebra-cabeças preciosos e só conseguiam ver a imagem completa quando juntavam as peças. A neurociência das memórias compartilhadas revela algo fascinante sobre casais que envelhecem juntos. Quando recontamos histórias felizes em dupla, nossos cérebros liberam os mesmos neurotransmissores de prazer que liberavam na época original. É como se o amor voltasse a fluir pelos mesmos canais neurais que estavam entupidos pela rotina. Durante essas sessões de arqueologia do amor, Carlos e Márcia redescobriram momentos que tinham esquecido completamente. A primeira vez que riram até chorar, assistindo um filme idiota. O dia que ficaram presos no elevador por 2 horas e, em vez de brigar, inventaram histórias sobre os vizinhos. A manhã que acordaram e decidiram espontaneamente viajar para a praia sem avisar ninguém. O que mais me emociona observando casais fazendo essa técnica é ver como eles começam a se olhar diferente. É como se redescobrissem a pessoa por quem se apaixonaram décadas atrás, mas agora com a sabedoria e a ternura que só os anos podem trazer. Eles param de ver apenas o idoso cansado à sua frente e começam a enxergar novamente o jovem corajoso que escolheram para dividir a vida. A terceira técnica que transformou o casamento de Carlos e Márcia surgiu numa noite quando ela teve insônia. Em vez de ficar revirando na cama e incomodando o sono dele, ela se levantou e foi para a varanda. Carlos acordou, sentiu a falta dela na cama e foi atrás. Encontrou Márcia olhando as estrelas e chorando baixinho. Quando perguntou o que estava acontecendo, ela disse que estava com medo de morrer sem ter sido verdadeiramente feliz nos últimos anos de vida. Que sentia como se estivessem desperdiçando um tempo precioso vivendo como estranhos. Naquela noite, eles criaram o Pacto da Meia-Noite, uma promessa de sempre se procurarem quando um dos dois não conseguisse dormir, para dividir os medos noturnos em vez de enfrentá-los sozinhos. O Pacto da Meia-Noite se tornou um dos rituais mais sagrados entre Carlos e Márcia. Descobriram que muitos dos seus medos eram os mesmos. Medo de adoecer e ser um fardo para o outro, medo de perder a independência, medo de que os filhos os vissem apenas como responsabilidades pesadas. Dividir essas angústias no silêncio da madrugada criou uma intimidade que eles não tinham há décadas. A quarta descoberta aconteceu numa quinta-feira, quando Carlos percebeu que tinha parado completamente de tocar em Márcia. Não de forma romântica apenas, mas qualquer toque afetuoso. Eles tinham se tornado como 2 fantasmas dividindo o mesmo espaço, evitando até mesmo o contato casual das mãos ao passar o sal na mesa. Estudos sobre o toque terapêutico em idosos mostram dados impressionantes. Casais que mantêm contato físico afetuoso regular após os 60 anos têm níveis de cortisol 40% menores que aqueles que evitam se tocar. O toque libera oxitocina, o hormônio do vínculo, que além de reduzir o estresse,
fortalece o sistema imunológico e melhora a qualidade do sono. Carlos começou com gestos simples: uma mão no ombro quando passava por trás dela na cozinha, um beijo na testa quando ela estava lendo, segurar a mão dela quando assistiam televisão. No início, Márcia ficou surpresa, mas logo começou a retribuir. Era como se os corpos deles estivessem com saudades de se reconhecerem como aliados, não como estranhos. A técnica final que consolidou a transformação deles foi o mapa dos sonhos restantes. Numa tarde de domingo, eles se sentaram na varanda com papel e caneta, e cada um fez uma lista de tudo que ainda sonhava viver antes de partir. Não grandes aventuras impossíveis, mas pequenos prazeres que ainda caberiam na vida real. Márcia escreveu que queria voltar a dançar na sala de casa. Carlos anotou que sonhava em ensinar o neto a jogar xadrez. Ela queria plantar uma horta de temperos. Ele queria aprender a fazer o pão que a mãe fazia. Juntos, perceberam que a maioria dos sonhos eram mais bonitos quando compartilhados. O que me emociona observando a jornada de Carlos e Márcia é perceber como o abandono emocional que quase destruiu o casamento deles não era falta de amor, era falta de coragem para serem vulneráveis um com o outro. Eles tinham construído muros de proteção tão altos que esqueceram como se alcançar por cima deles. 6 meses depois, quando Carlos voltou para uma consulta de rotina, ele estava irreconhecível. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu não via há anos. Me contou que ele e Márcia tinham se tornado melhores amigos de novo, confidentes, companheiros de sonhos, que acordavam todos os dias curiosos para conhecer um pouquinho mais um do outro. Se você chegou até aqui reconhecendo sua própria história de abandono silencioso, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional. Vou revelar o erro mais comum que mantém casais idosos presos nessa frieza, e como uma simples mudança de perspectiva pode reacender a chama que vocês pensavam ter perdido para sempre. O que mais me impressiona estudando casos como o de Carlos e Márcia é descobrir como o cérebro idoso processa o abandono emocional. A neurociência revela que depois dos 60, quando nos sentimos rejeitados pela pessoa mais importante da nossa vida, nosso cérebro ativa as mesmas regiões que respondem à dor física intensa. É literalmente como se o coração estivesse sendo machucado por dentro. Mas existe um dado ainda mais fascinante. Quando casais idosos conseguem quebrar esse ciclo de frieza e reconectam emocionalmente, seus cérebros começam a produzir novos neurônios na área responsável pela memória e pelo bem-estar. É como se o amor reconquistado rejuvenescesse literalmente suas mentes. Durante minha carreira, observei um padrão perturbador em consultórios médicos. Casais idosos que chegam juntos, mas se comportam como acompanhantes obrigatórios um do outro. Sentam separados na sala de espera. Falam apenas o essencial. Evitam se olhar nos olhos. É uma dança triste de duas pessoas que um dia se escolheram para dividir tudo, mas agora dividem apenas o silêncio. O abandono emocional depois dos 60 tem uma característica única. Ele acontece de forma tão gradual que o casal se adapta à dor. Como uma fervura lenta, eles não percebem quando a temperatura da relação mudou dramaticamente. Acordam um dia percebendo que se tornaram estranhos, mas não sabem exatamente quando isso começou. Carlos me revelou algo devastador numa consulta. Disse que às vezes ficava observando Márcia cozinhar e sentia uma saudade imensa dela, mesmo ela estando ali, a apenas 2 metros de distância. Como pode sentir saudades de alguém que está na sua frente? Ele perguntou. Essa é a pergunta que resume toda a tragédia do abandono emocional conjugal. A resposta está na diferença entre presença física e presença emocional. 2 corpos podem ocupar o mesmo espaço por décadas, sem que 2 almas se encontrem verdadeiramente. O abandono emocional é isso, ter alguém por perto,
mas sentir-se completamente sozinho na jornada mais importante da vida, que é envelhecer com dignidade e amor. Mas aqui está a descoberta mais esperançosa que fiz observando centenas de casais nessa situação. O abandono emocional na terceira idade é mais fácil de reverter do que em qualquer outra fase da vida. Sabe por quê? Porque idosos já perderam muito ao longo dos anos. Então, quando reconhecem que estão perdendo também a conexão com a pessoa amada, eles lutam com uma intensidade que jovens raramente demonstram. A urgência da finitude desperta uma coragem especial nos corações idosos. Quando Carlos e Márcia entenderam que tinham talvez 10 ou 15 anos pela frente e que poderiam passar esse tempo como estranhos ou como almas gêmeas redescobertas, a escolha ficou óbvia. Se este relato está tocando feridas que você carrega em silêncio há anos, compartilhe agora com alguém que precisa ouvir que ainda há tempo de reconquistar o amor dentro do próprio casamento. Porque a solidão a dois é uma das dores mais profundas que existem, mas também uma das mais curáveis quando enfrentada com coragem. Para consolidar a reconexão emocional que Carlos e Márcia conquistaram, desenvolvi com eles uma rotina diária anti-abandono que pode ser adaptada por qualquer casal idoso. Essa rotina funciona como uma vitamina emocional, fortalecendo dia após dia os laços que o tempo e a rotina tentaram enfraquecer. A rotina começa ainda na cama, antes de levantar. 5 minutos de conversa sincera sobre como cada um dormiu, que sonhos tiveram, como estão se sentindo para enfrentar o novo dia. Parece simples, mas esses 5 minutos criam uma ponte emocional que sustenta todo o resto do dia. É o antídoto contra acordar e já sair correndo para responsabilidades sem se conectar com a pessoa ao lado. Durante o café da manhã, eles implementaram a regra dos 3 agradecimentos. Cada um compartilha 3 coisas pelas quais se sente grato no momento. Pode ser algo grande, como a saúde, ou algo pequeno, como o cheiro do café fresquinho. Gratidão compartilhada gera um campo energético positivo que protege o casal das negatividades que podem surgir durante o dia. O horário do almoço se tornou sagrado para eles. Nada de televisão ligada, nada de celular na mesa, nada de conversas sobre problemas ou contas para pagar. Apenas eles dois, a comida e conversas sobre coisas que os fazem sorrir. Lembranças boas, planos simples para a tarde, observações engraçadas sobre os vizinhos ou programas que assistiram. À tarde, eles reservaram 15 minutos para o que chamaram de pausa do carinho. Um momento onde param tudo o que estão fazendo para se abraçar de verdade. Não aquele abraço mecânico de cumprimento, mas um abraço que dura pelo menos 30 segundos. Tempo suficiente para os corpos se lembrarem de que são aliados, não estranhos. No final da tarde, implementaram o ritual da pergunta curiosa. Um pergunta para o outro algo que nunca perguntou antes ou algo que gostaria de saber melhor. Qual foi o momento mais feliz da sua infância? Se pudesse voltar no tempo, que conselho daria para nós quando éramos jovens? Qual música te faz mais feliz? Perguntas que mantêm viva a curiosidade um pelo outro. A hora do jantar virou o momento de planejar o dia seguinte juntos. Não apenas os compromissos práticos, mas principalmente como vão cuidar da conexão emocional no próximo dia. Amanhã podemos assistir aquele filme que você quer ver. Que tal darmos uma volta na praça depois do café? Fazer planos juntos fortalece a sensação de que são uma equipe. Antes de dormir, eles criaram o momento das palavras douradas. Cada um diz para o outro uma qualidade que admira nele. Pode ser algo relacionado ao dia que passou, ou uma característica geral que sempre amou. Admiro como você é paciente comigo. Amo a forma como você sorri quando está feliz. São palavras que adormecem junto e despertam no coração no dia seguinte. Nos finais de semana, eles reservam 1 hora para sonhar juntos. Folheiam revistas, fazem planos de pequenas viagens
imaginam como querem que seja o próximo ano. Casais que sonham juntos permanecem unidos, porque o futuro compartilhado cria um fio dourado que os mantém conectados. Comente agora qual dessas técnicas mais tocou seu coração, ou me conte que tipo de abandono emocional você sente em seu casamento, para eu saber como posso ajudar mais casais como vocês. 6 meses depois de implementar essas mudanças, Carlos e Márcia se tornaram um exemplo vivo de que nunca é tarde para reconquistar o amor dentro do próprio casamento. Quando os vejo caminhando de mãos dadas na rua, ou rindo juntos no consultório, meu coração se enche de esperança por todos os casais que ainda sofrem em silêncio, achando que perderam para sempre a magia que um dia tiveram. O abandono emocional depois dos 60 não é uma sentença definitiva, é um grito de socorro do coração pedindo para ser ouvido novamente. Cada casal que quebra esse ciclo de frieza prova que o amor maduro pode ser ainda mais profundo e verdadeiro que o amor jovem, porque foi temperado pela experiência, amadurecido pelas perdas e purificado pelo tempo. Você que chegou até aqui carregando essa dor silenciosa de se sentir abandonado dentro do próprio casamento, quero que saiba que sua dor é real e merece ser cuidada. Não é exagero sentir que está morrendo por dentro quando a pessoa que deveria ser seu porto seguro se tornou apenas um companheiro de endereço. Não é fraqueza chorar pela conexão que vocês perderam ao longo dos anos. Mas também quero que entenda que essa história pode ter um final diferente, que os anos que ainda tem pela frente podem ser os mais conectados e verdadeiros que já viveram juntos, que é possível redescobrir a pessoa por quem se apaixonou décadas atrás, agora com a sabedoria e a ternura que só a maturidade pode trazer. O tempo que passa não precisa ser inimigo do amor, pode ser seu maior aliado. Casais que enfrentam juntos os desafios do envelhecimento, que se apoiam nas fragilidades que surgem, que escolhem todos os dias se reconectar emocionalmente, esses casais descobrem uma intimidade que jovens nem imaginam que existe. Carlos me disse uma frase que nunca vou esquecer. Doutor, eu pensei que já conhecia minha esposa depois de 40 anos de casado, mas descobri que mal tinha arranhado a superfície da mulher incrível que ela é. Quando paramos de dar o outro como conhecido e voltamos a ter curiosidade, até mesmo a pessoa com quem vivemos há décadas pode nos surpreender todos os dias. A solidão dentro do casamento é uma das dores mais cruéis que existem, mas também uma das mais desnecessárias, porque na maioria dos casos, do outro lado da cama, da mesa, da sala, existe alguém que sente exatamente a mesma falta de conexão que você sente. Alguém que também está com saudades da pessoa que você era quando se conheceram. O primeiro passo para curar esse abandono emocional é ter a coragem de admitir que ele existe. O segundo é estender a mão, literalmente, e tocar na pessoa amada com a intenção de se reconectar. O terceiro é abrir a boca e dizer as palavras que vocês pararam de dizer. Eu sinto sua falta. Quero que sejamos amigos de novo. Seus últimos anos de vida merecem ser vividos em conexão verdadeira, não em solidão disfarçada de companhia. Você merece acordar todos os dias sabendo que tem um aliado, um confidente, alguém que genuinamente se importa com seus sentimentos e sonhos. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de curar a solidão depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o maior erro que casais idosos cometem que destrói qualquer chance de reconexão emocional.